Viver na dependência dos outros é vergonhoso, é humilhante, mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Quando as portas se fecham, a situação da pessoa fica tão crítica que ela não consegue trazer o sustento para sua casa, para sua família, e ela se vê obrigada a depender da ajuda dos outros. Por isso que eu estou fazendo o programa daqui da entrada da sede do Centro de Ajuda essa semana. Desde já, muito boa noite a todos, porque esta porta aqui retrata exatamente como muitos de vocês estão. Quando as portas se fecham, por exemplo, para o trabalho, quando você tem um comércio e que os clientes não entram, faz com que você comece a depender dos outros. Aí vem a vergonha, vem a humilhação, vem o desespero, vem a depressão, em muitos casos, a separação de uma família e até vontade de morrer. Mas aqui no programa das Conquistas Financeiras, você que está vivendo essa situação, as portas se fecharam de tal forma que nem sequer trazer sustento para sua família você consegue. Você vive na dependência dos outros. Eu vou colocar agora depoimentos de pessoas que participam da reunião das Conquistas Financeiras e um deles é o da Nilda, porque ela vivia exatamente assim. Não é que as portas se abriram na vida dela e hoje tanto ela quanto o marido têm negócio próprio e estão prosperando? Vamos conhecer o depoimento dessas pessoas. Como é que você se chama? Nivaldo Souza. Conta para eles então, Nivaldo, como é que estava antes a sua situação econômica? Antes, eu, há um ano atrás, fiz uma retrospectiva da minha vida em Portugal. 8 anos de Portugal. E 8 anos de lutas e derrotas no sentido, por exemplo, de trabalho. Trabalhei 3 anos numa empresa de jardinagem que veio à falência, que há muito tempo já não se pagava o ordenado. E a renda de casa, eu morava com meu cunhado, embora ele pagava-se a metade ou a metade, conseguimos fazer uma proeza de deixar atrasar os aluguéis durante 3 a 4 meses, mais ou menos. O meu primeiro carro que eu comprei em Portugal, comprei no valor de 300 euros, e meu cunhado pagou a metade e eu a metade. Era assim que era a minha situação. Eu parei e fiz uma retrospectiva de 8 anos. O meu saldo foi um saldo negativo de uma dívida de 50 mil em Portugal, depois de 8 anos de trabalho e tentar várias coisas, várias formas de sair daquela situação. Mas eu me lembro que esses 8 anos eu fiquei aqui dentro e dormindo no sentido de não fazer propósito, de não ouvir a voz do homem de Deus, de fazer desafio dentro da igreja. Então esse foi meu saldo depois de 8 anos de luta, de trabalho em Portugal. Saldo negativo, dívidas. O último carro que eu havia comprado aqui foi com muita luta, muito sacrifício. Qual foi o valor desse carro? 500 euros aqui de uma pessoa da igreja, que não foi fácil de pagar. 500 euros você não conseguia pagar, então. Pelo que eu estou entendendo, então, esses 8 anos você estava na igreja. Na igreja, 8 anos. Mas a vida não avançava porque você realmente não fazia os desafios, os propósitos e aquilo que era orientado, então, não é? Não fazia, não conseguia enxergar aquilo que o homem de Deus estava dizendo, o propósito, o desafio, usar a fé. Então não conseguia enxergar aquilo, consequentemente a minha vida não andava. Eu até tentava. Tentei vários negócios, abri vários negócios, mas não conseguia desenvolver, não tinha uma forma daquilo ir para frente. Não tinha como. O que passava na sua cabeça, Nivaldo, nesses anos? Porque estando na igreja, tentando, você não era uma pessoa acomodada, você não era uma pessoa que não tinha ambição e não conseguindo alcançar os seus objetivos, o que passava na cabeça? Passava muitas coisas na minha cabeça. Por exemplo, como é que pode eu estar na igreja e viver uma situação dessa? Vir para Portugal e trabalhar, mas eu não conseguia enxergar que o problema era eu. O problema estava em mim. Não conseguia enxergar que eu não fazia os desafios, embora eu era dizimista, né? Sou dizimista, e eu não conseguia enxergar que eu tinha que usar mesmo a fé para mudar aquela situação. Eu ouvia e sei muito bem da grandeza de Deus, de que Deus pode fazer por nós, mas a partir do momento que nós fazemos, só que eu não fazia essa parte. Então chegou um momento na sua vida, que se você está aqui hoje para contar alguma coisa, chegou um momento que você fez. E aí foi o ponto da virada. O que você fez então para mudar e como é que está agora? Chegou o momento e eu consegui abrir os olhos, enxergar e fiz. De 1 ano para cá. Ontem completou 1 ano. O que você fez? Eu fiz um desafio
vou fazer esse desafio, vou fazer um propósito, vou orar, vou clamar, vou fazer o que eu não fazia durante 8 anos na minha vida, eu vou fazer. Ou Deus muda a minha situação, porque não é possível estar dentro da igreja e falar num Deus tão grande, não ter condição de pagar um autocarro para vir para a igreja, não ter um carro de qualidade, não ter condições, enfim. Não é possível pagar aluguel, pagar renda e não ter condições nem de pagar 300, 400 euros. Então, de um ano para cá eu fiz isso. E aí? Aí mudou tudo. Graças a Deus, a partir daí, nesse um ano, agora que eu faço retrospectiva de um ano para cá, eu só venho conquistando. Então, para que as pessoas entendam, o que você conquistou, o que você tem hoje, o que você alcançou nesse um ano? Nesse um ano, eu me especializei na área das telecomunicações, né? Comecei a aprender mais sobre esse assunto, onde me veio uma grande proposta para eu trabalhar para mim mesmo. E aí começou a vir as conquistas. Comecei a trabalhar com uma equipe, construir uma equipe de trabalho, que hoje, em um ano, se tornou 30 mil pessoas a trabalhar comigo, né? E, nesse um ano, as minhas conquistas são conseguir comprar no Brasil, fazer investimento no Brasil na área da... Vamos aqui por parte. Aquele carro que está ali foi uma conquista sua? Esse carro que está aí, há 4 meses atrás, eu comprei a pronto pagamento. Qual o valor do carro? Foi 60 mil euros. Conseguiu ter condições de comprar à vista. Você não estava nada feliz ali, né? Nada feliz, né? Um pouquinho. Aí essa foto representa o quê? As formações que eu dou para a equipe de trabalho que nós temos, né? Então temos que dar o acompanhamento, formações, ensinamentos, tudo aquilo que eu recebo da empresa eu passo, ensinando e viajo muito, toda a Europa, Brasil, enfim, sempre viajando junto com a minha esposa, né? E fazendo esse trabalho. Essa foto é uma das casas de condomínio, que hoje nós temos 9 casas prontas em um ano de trabalho, né? 9 casas já prontas, onde eu comprei um condomínio, uma área, um terreno, e onde nós estamos construindo um grande condomínio. Já temos 9 casas prontas. Tudo pago, não tenho nada de dívida, não tem negativo, nada. Aí são projetos, então, de mais casas que tem para ser feitas, é? Esse é um dos projetos, mas são vários projetos. Aí temos apenas um, não tenho aqui as outras, mas são vários projetos que estão sendo feitos. Se você for fazer um saldo, então, como você mesmo falou, essa retrospectiva, nesse um ano, quanto que você conseguiu rentabilizar? Eu ganhei o meu primeiro milhão. Me tornei o primeiro milhão, né? Conseguiu gerar 1 milhão de euros? Um pouco mais. Limpo, seu? Meu. Deus te abençoe. Obrigado. Como você se chama? Anilda. Qual é a sua experiência? Como é que estava antes, sim? É assim, eu entrei no centro de ajuda há 6 meses. Entrei totalmente destruída, na miséria, doente, porque desde a minha adolescência que eu sofria de enxaqueca crónica, o meu filho estava doente, fiquei desempregada, no mesmo mês o meu marido ficou desempregado, enfim, foi uma miséria que até chegámos ao ponto de viver de ajuda da Segurança Social e de cestas básicas. Eu sou filha única, então eu sempre tive tudo na minha vida. E de repente deparei-me com aquela situação de miséria extrema, porque não era só viver com pouco, era sobreviver com o mínimo. Eu era muito depressiva, muito estressada mesmo, frustrada. Cheguei ao ponto, o meu casamento era destruído, eu estava quase para me separar, para voltar para a minha terra. Eu e o meu marido era sempre a discutir, houve agressões físicas, verbais, por causa da situação. Quando entrei no centro de ajuda, comecei a ver melhorias na minha vida. Depois, 2 meses e tal, acho eu, veio a Fogueira Santa. Depois da Fogueira Santa, eu só pedia, né, uma transformação da minha vida. Deus deu muito mais. O meu filho foi curado, eu fui curada, o meu casamento foi restaurado. Há um mês casamos na igreja mesmo, foi um casamento de princesa, posso dizer. Tenho trabalho, neste momento estou empregada e tenho o meu projeto que vai sair este mês
da minha realização profissional, de ter o meu projeto próprio. Em 6 meses. Em 6 meses. E o melhor de tudo, ganhei o Espírito Santo. Agora arrebentou. Quando as portas se fecham, faz com que a pessoa viva essa vida de vergonha, como você viu aí o caso dessas pessoas. A Nilda, ela viveu essa vida vergonhosa, mas quando as portas se abrem, então a alegria vem junto. Não é verdade? A realização, a satisfação. É tão bom quando você começa a alcançar os seus objetivos, não é verdade? É tão bom quando você começa a ver a sua vida andar para frente. Há quanto tempo que você não vê as portas abertas na sua vida? Há quanto tempo que você vem lutando e batalhando e trabalhando e as portas sempre fechadas para você? Há muito tempo, não é verdade? Que você faz de tudo para avançar e não consegue avançar. Nós estaremos então na próxima segunda-feira realizando uma reunião toda especial. Será o Dia das Portas Abertas, dia 14 de abril. Logicamente, esta reunião é para quem está com as portas fechadas, para você que está cansado de ver a sua vida cada vez de mal a pior. Essas pessoas que vocês viram agora conseguiram alcançar os seus objetivos. Elas vieram na reunião das conquistas financeiras e a vida delas estava assim, tudo trancado, tudo travado, portas fechadas, mas foi aberto. É o que vai acontecer com você. Eu vou abrir essa porta na segunda-feira. Você vai passar por ela na segunda-feira. Você vai passar com seu currículo, com a chave da empresa, do comércio, da casa, com um documento referente à causa na justiça, com algo que representa a sua vida financeira. Mas quando você passar por essa porta, as portas que estão fechadas na sua vida, elas vão se abrir. Eu vou deixar aquela porta ali, aqui, ao ar livre, essa semana inteira. E Deus vai fazer com que você, ao passar naquela porta, fique livre, livre dessa vida de amarração. Só para você ter ideia melhor, como é que é verdade o que eu estou falando para você. A Elizabeth, ela vai falar agora, ela teve 7 anos com a vida dela, com as portas fechadas. E um outro senhor que vai falar agora, eu já vou dizer o nome dele, ele já vai falar. Você acredita que no espaço de 3 meses, ele conseguiu fechar um contrato de quase 2 milhões de euros? Vamos ver. Quais os sinais que a senhora tem visto na sua vida financeira? Há 7 anos que ando à procura de um emprego que eu perdi, derivado a um acidente, e disseram que eu nunca mais poderia ter a minha profissão, que eu era delegado de informação médica. Conclusão, apesar da idade, apesar do meu problema, eu não só consegui melhor, como inclusive protocolos, porque é um projeto novo que me convidaram, protocolos impossíveis com empresas, e eu estou a consegui-los todos. A senhora estava há 7 anos, vamos dizer, com a sua vida amarrada financeiramente? Sim. Quer dizer, não conseguia aquilo que a senhora desejava? Não. Começou a participar nesta reunião, os caminhos se abriram? Completamente. Está satisfeita, feliz? Muito. Amém. Qual o nome do senhor? Manuel Cardoso. E da senhora? Emília Pereira. Quando entrei na igreja, entrei morando de favor na casa da minha mãe, não tinha nada, não é? Trabalhava com um simples emprego a ganhar 500 euros. E então comecei a ser dizimista e logo montei a minha empresa de construção civil. Logo fui prosperando, comecei com 6 empregados, passei para 15, logo conquistei uma casa própria, uma casa linda. A empresa começou sempre a crescer, comecei a me expandir para a Espanha, cheguei a ter 200 funcionários em Espanha, mais de 16 carros em Espanha a trabalhar. Depois conquistei, carros topos de gama, conquistei tudo. E em 2011 comecei um projeto que eram 2 vivendas de luxo, que as duas ficavam mais ou menos em torno de 800 mil euros. Então comecei a fazê-las, e estou mais ou menos cerca de 50% da construção, e então veio essa crise muito grande e eu comecei a ficar sem trabalho em Espanha, porque aquilo começou a ficar um bocado mal, e eu comecei a perder clientes, e o 2012 começou a ser muito mau. Só que depois, no final de 2012, na revista Bison, na igreja, foi apresentada que dizia que o 2013 que ia ser o pior ano dos portugueses. E então o pastor, na fé, disse que o 2013 que ia ser o ano da nossa vitória, e não o ano coisa. E eu determinei muito forte nisso, que tinha que ser mesmo o ano da minha vitória. Então eu todos os dias no carro cantava aquela música: este é o ano da minha vitória, o ano da minha vitória.
A meados do meio de dezembro, eu fechei um contrato de 800 mil euros em França. Logo. Comecei a trabalhar, comecei logo, meti logo 15 pessoas, cheguei em janeiro, fechei mais 2 contratos de 400 mil euros, em fevereiro fechei mais 600 mil euros, neste momento já comprei 3 carros novos, tudo em fevereiro, comprei 3 carros 0 km, mais 3 em segunda mão, hoje fechei mais 2 carros, estou a contratar gente, quer dizer, não tinha ninguém, já estou com 60 pessoas e neste andamento vou arrebentar em França. Que crise que nada! Ana Fé. Está ficando claro aqui no programa uma coisa: existem o grupo das pessoas que tem as portas assim, fechadas. Mas existe o grupo das pessoas que estão conseguindo avançar e ter as portas abertas. O Manuel, quando ele chegou aqui nas Conquistas Financeiras, ele estava assim. E agora? Como que está? Em 3 meses ele conseguiu fechar contratos de quase 2 milhões de euros. Onde muita gente não acreditava que ele iria conseguir, mas as portas se abriram. Você também vai alcançar isso. Eu me encontro aqui na entrada da sede do Centro de Ajuda. Estou em Lisboa. E eu estarei aguardando por você nessa segunda-feira. 5 reuniões. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou então às 8 da noite. Não fique pensando que para você não tem mais jeito. Eu sei que eu falo aqui dos problemas econômicos e dessas questões financeiras e muitos de vocês estão tão desanimados que vocês não se levantam mais, não reagem mais. Eu te desafio. E quero que você venha também nessa reunião, nesse tom de desafio. Você tem que vir da seguinte maneira: eu vou. Mas se as portas também não forem abertas na minha vida, eu não volto mais. Você vem então. Você faça o que eu falar para você fazer quando você chegar aqui. Mas que você vai ver as portas abertas, você vai ver, você pode estar certo disso. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, é próximo da estação do metro de Chelas. Você que já tentou abrir negócios, todos deram errado. Você fez parceria, sociedade, você foi enganado. Você tem causas na justiça que o advogado diz que vai resolver, mas não resolve nada. Ou ele mesmo já disse, esquece porque é causa perdida. Sabe por que assim? Assim está? Porta fechada, porta trancada. Você vai passar naquela porta ali, eu vou abri-la na segunda-feira. Mas quando você passar, as portas vão se abrir para você. Vamos ver algumas entrevistas então de pessoas que às segundas-feiras têm estado comigo aqui na reunião das Conquistas Financeiras. Qual o nome da senhora? Maribela. Senhora Maribela, como é que era a vida da senhora antes de participar do congresso? Uma vida cheia, muito confusa, pode-se assim dizer. Eu fazia negócios, mas as coisas também não corriam bem, muito pelo contrário. Começava e nunca terminava, não é? E desde que comecei a participar nas segundas-feiras da Conquista, comecei a aprender a começar um projeto e ir até o fim. Claro que sempre encontramos lutas, mas... A senhora aprendeu então a perseverar, né? Exatamente, e encontramos lutas sempre, mas nunca desistir nem confessar derrotas. Pode estar difícil, mas quando nós confiamos no nosso Deus, nós conseguimos, vamos à frente e conseguimos. Desde que a senhora está na segunda, a senhora tem tido sucesso? Sim, tenho. Consegui alcançar, por exemplo, um carro novo, 0 km, já tenho o carro há 2 anos. Anteriormente, quando eu comprasse um carro, não conseguia permanecer com o carro muito tempo, ficava apenas 6 meses, depois não conseguia dar continuidade ou pagar ou coisas assim. Se pagasse, então havia outras coisas, acidentes, enfim. Mas desde que eu comecei e estou firme na fé, só tenho tido bons resultados. Qual o nome da senhora? Maíra. Maíra, como é que era a vida da senhora antes de participar do congresso? Era um fracasso. Financeiramente era mesmo um fracasso. Não tinha dinheiro para nada, passava dificuldades. Mas desde que eu comecei a frequentar o congresso financeiro, aí Deus me deu visão. Que a senhora recebeu visão? Eu recebi visão, sabedoria e direção. Não só para trabalhar por conta de outra, mas comecei a trabalhar por conta própria. Hoje eu tenho o meu próprio negócio e hoje eu vou arrebentar. Deus dá-nos uma visão maravilhosa, visão de negócio, de trabalhar por conta própria, até mesmo trabalhar por conta de outrem, para a pessoa desenvolver, não estar estagnada, dar passos e passos, não estar aí nesse patamar de acomodação, mas sempre desenvolver, aprender muito mais. E isso faz com que a pessoa cresça, porque Deus ama a prosperidade do seu povo, né? Qual o nome do senhor? Meu nome é Jorge Vieira. Sr. Jorge, em que o congresso tem ajudado o senhor? Bom, o congresso tem me ajudado a ter uma visão de negócio que antes eu não tinha. A ter mais confiança
em Deus e a ter Deus como sócio nos meus negócios. Então, essa reunião de segunda-feira tem ajudado o senhor no nível de trabalho, no nível do dia a dia? O senhor tem aprendido aqui no Congresso, não é? Com certeza, sempre aprende muita coisa. Muitas vezes as diferenças estão nos detalhes que a gente não percebe no dia a dia. Mas aqui na reunião eu tenho visto muita maneira de a gente trabalhar por conta própria, coisa que eu não via antes. Eu sempre trabalhava como empregado. Então eu tive aquela força para acreditar em mim e sempre nas orações crer que Deus tem o melhor para mim e ter Deus como meu sócio nos negócios. Foi assim que eu tive essa visão aqui nas reuniões de segunda-feira. Então, aqui na reunião de segunda-feira o senhor aprendeu a trabalhar por conta própria? Com certeza, essa é a diferença. Aprendi a trabalhar por conta própria. Você que tem que tomar a decisão agora de que lado você vai estar. Se você vai continuar desse lado, onde estão as pessoas com as portas fechadas, ou se você vai estar com a gente segunda-feira, mudando de lado, passando para esse grupo de pessoas que estão vendo as portas abertas. É isso que acontece com as pessoas que segunda-feira participam da reunião das conquistas financeiras. Nós temos aqui um amplo estacionamento. Você pode vir com seu automóvel, você não vai pagar nada para estacionar o seu carro. Nós temos aqui, a 200 metros, a estação do metro de Chelas. Nós temos paragens de autocarro aqui com vários transportes. Nós temos toda a condição para você chegar aqui. Ainda que não tivesse nada disso, nós temos uma coisa, a condição para fazer as portas se abrirem na sua vida e nós estamos provando para você através dos resultados. Por isso, segunda-feira, dia 14 de abril, será o dia das portas abertas. Você tem 5 reuniões para participar. São essas que aparecem aqui no rodapé do televisor, tá bem? Vamos acompanhar mais resultados, então. Pessoas que às segundas-feiras têm estado aqui conosco e têm conseguido ver a vida diferente. Seu nome? Ana. Como é que estava antes? Como é que está agora? Então, eu há cerca de 3 anos, vai fazer agora 3 anos que eu terminei a minha licenciatura em gestão e fui fazer estágio. Então, nesse estágio, os estagiários eram assim, armazém. Então, mandaram-nos fazer o inventário da armazém. Disseram, olha, fazer inventário também faz parte da contabilidade. Então, vão fazer o inventário do armazém. Então, tudo bem. Então, nós fomos. Quando chego lá, o armazém, assim, era só parafusos, era só mesmo restos de obras e tudo. E eu assim, meu Deus, e agora? E tínhamos de contar coisinhas mesmo pequeninas. Eu assim, tudo bem, então se é para fazer, eu vou fazer. Então eu comecei a fazer. E depois, quando estava a terminar, eu assim, não, eu tenho que fazer além. Porque senão, se eu vou fazer apenas aquilo que me mandaram, apenas vão dizer, ok, tudo bem, fizeste. Então, eu peguei e comecei a limpar. Eu limpei o armazém todo. E num desses dias, que a limpeza não demorou assim 2 dias, durante esses dias, assim, Ana, poxa, estás aí a fazer isso, até parece uma empregada de limpeza. E eu, tudo bem, deixa estar. Eu prefiro estar aqui do que estar sentada sem fazer nada. E fui fazendo. Porquê? Porque havia uma convicção, poxa, eu tenho que ser fiel no pouco para Deus me colocar no muito. Isso não se aplica só em termos monetários. Na nossa atitude também revela. Então eu comecei. E num desses dias, o que é que aconteceu? O administrador chegou lá e pensava mesmo que eu era uma empregada. Ele perguntou, então estás aqui a fazer e tal, quem és? E eu apresentei-me. E então esse mesmo administrador chamou-me para ingressar num projeto de qualidade de implementação da qualidade de toda a empresa. Então comecei a trabalhar nessa área da gestão e fui desenvolvendo e fui colocada como gestora da qualidade. Depois houve, há mais ou menos alguns meses atrás, um estudo na reunião de segunda-feira que era do chá. Okay. E então, conhecimento eu tinha, habilidade eu tinha. Então, mas estava a faltar qualquer coisa, estava a faltar a atitude, porque eu sabia que eu podia fazer mais. E então eu comecei à procura de oportunidades. Dentro da minha área da gestão, eu comecei à procura. E então deram contabilidade de uma das filiais cá em Portugal. E então eu peguei, juntei com a área da qualidade e comecei a lutar. Eu assim, não, tenho que desenvolver ainda mais. Entretanto, surgiu um problema nos outros países onde havia filiais também.
E o assunto foi colocado para todos, o problema foi colocado para todos, e eu apresentei a melhor proposta e deram-me a gestão financeira toda dessas 2 filiais. De momento estou a tomar conta de praticamente 3 países a nível financeiro. Vocês entenderam? Você viu como é que é o crescimento? Tá vendo como é que o trabalhador vai desenvolvendo e vai crescendo? Ela chegou arrumando parafuso. Um trabalho chato. Falar o português claro. Além dela fazer o que foi falado para ela fazer, ela fez mais. Não foi por acaso que o administrador chegou lá, para vê-la fazendo mais. E aí as portas começaram a se abrir. É isso que você tem que entender. A oportunidade, cedo ou tarde, vai chegar. E você tem que agarrar. Então, hoje, resumindo e concluindo, você era uma simples funcionária e hoje você é responsável da gestão financeira dessa empresa em 3 países aqui na Europa. Sim, sim. No espaço de quanto tempo? 2 anos. 2 anos, sim. Então, nesses 2 anos, você vem crescendo, crescendo, crescendo. Deus te abençoe. Se é assim que você se encontra, portas fechadas, tudo dando errado para você, você já está até desanimado, você já não acredita mais em nada, mais em ninguém, já tem vontade de desaparecer e morrer, porque você não consegue ver as portas abertas, ela está assim. Você sabe que existe a porta que vai te conduzir a uma vida melhor, só que ela está assim. A porta do emprego para você está assim. A porta para a abertura do negócio, do comércio está assim. Quando você passar nessa porta segunda-feira, a próxima segunda-feira agora, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Eu mostrei vários resultados ao longo da programação que provam que as pessoas que participam desta reunião conseguem ver a vida diferente. É isso que aguarda por você, tá bem? Pode me procurar. Meu nome é Rodrigo Silva, eu estaria aqui pronto para lhe receber e lhe ajudar. A reunião começa às 8 da noite. A partir das 7, das 19, eu já estarei aqui à sua espera, lhe aguardando, para que você consiga sair da situação que você se encontra, para que você seja atendido, acompanhado. Eu vou te ajudar. Eu consegui ajudar essas pessoas, eu vou te ajudar também. Eu vou chegando ao final do programa, mas segunda-feira estarei aqui aguardando por você, tá bem? Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.